Dando-se sequência, queridos irmãos, no vídeo 2, é sequência do vídeo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, que essa história vai longa, ela vai longe. Então, eu pergunto a você, eu faço uma pergunta a você. Quem mata hoje em dia? Aqui, ó. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrificam o que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Mas aqui está dizendo a respeito de qual Deus? Está dizendo do Deus morfológico que matou milhões de jovens, milhões de crianças, foi cruel, foi monstro, foi vingativo, que lançou praga sobre a humanidade, que matou milhões no falso dilúvio, porque não existiu dilúvio, isso é mitologia que botaram na tua cabeça. Qual Deus que aqui está dizendo? Qual Deus que é o Deus morfológico? Esse Deus aqui ou o Deus de Dante? Por que não falam do Deus de Dante? Porque Deus de Dante é que matou milhões de jovens. E você não fala dele. Por que você não fala dele? Porque você não tem moral para falar. Você não tem conhecimento. Você não raciocina, você não tem bom senso. E o bom senso que você tem é só de tirar da carteira do pobre o dinheirinho que ainda lhe resta. Porque se nós pararmos para analisar, o Deus que mais matou nesta terra foi o Deus de Dante. O Deus que sempre apoiou todas as religiões. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, a lei de amor, há 2000 anos atrás, foi preciso dele vir aqui à terra e nos ensinar a lei do perdão e do amai-vos uns aos outros. A partir do momento que Jesus na terra pisou, nossa vida passou a ter um novo sentido de existência, de existir. E depois ele prometeu que nos mandaria um consolador, que a 18 de abril de 1857, o Cristo retornou através da doutrina dos Espíritos. Enquanto muitos esperam o Cristo retornar, o Cristo já retornou. Muitos estão esperando, dormindo, ser ressuscitado. E o Cristo já voltou. Muitos judeus estão esperando o Cristo voltar e o Cristo já voltou. Só que não voltou no berço de ouro como eles, egoístas, sempre desejaram. O Cristo não voltou para os ricos. Não é rico de dinheiro, não. É rico de vaidade. Rico de orgulho. Não. O Deus, Jesus retornou para os humildes, os simples e os pobres de coração, os aflitos. Para esse que Jesus voltou, para os doentes, os enfermos. Jesus não voltou para os reis, que ostentam na cabeça coroas que eles não fizeram-se por merecer e nem fazem de acordo com o merecimento, de acordo com a atitude que eles possuem, e nem a moral.
Que representantes do Cristo são esses que na Terra atualmente, como eu já disse em outros vídeos, jogam água benta em cima de tanque de guerra para matar o teu irmão lá no outro país? É lamentável como na bomba de Hiroshima e Nagasaki, os soldados americanos escreveram na bomba atômica vários nomes. Liberte o mundo dessa raça imprestável. Isso é coisa que se faz com o próximo? Isso é estar com o Deus do livro da questão número 1 do Evangelho? Não. A humanidade até hoje, inclusive 95% dos espíritas, ainda estão à disposição do Deus morfológico, do Deus de Dante, do Deus de Eva e Adão, do Deus de Abel e de Caim, do Deus de Adão. 95% dos espíritas que até hoje não aprenderam a separar o joio do trigo e andam na contramão, o espírita. Por isso eu não aconselho ninguém buscar centro espírita. Eu aconselho as pessoas a estudar 5 obras básicas em casa. Porque nem todas as casas espíritas são sinceras como as 5 obras básicas de Kardec. Como eu não aconselho ninguém buscar esses anticristo, esse Deus morfológico que impera no Vaticano, porque o Papa é um representante morfológico. Esses missionários, esses pastores, esses que se dizem apóstolos, eles são morfológicos. São corruptos que roubam da humanidade. Vasculha a conta bancária deles para ver onde é que está o dinheiro que eles da humanidade. Falando mal? Não. Querendo acordar vocês. Eu não importo que me metam uma bala na testa. Sabe por quê? Porque a vida prossegue. Eu sou imortal. Eu sou imortal. Eu não tenho medo de bala. Mas eu não abjuro Cristo. Porque abjurar o Cristo é deixar de falar o que eu sei. E eu não me calo. Eu posso me calar o dia que você meteu uma bala na minha testa. Eu me calo aqui para me continuar na pátria espiritual. Por aí você já viu que eu não tenho medo de colocar minha cara a tapa. Então eu pergunto, qual Deus que mais matou seres nesta terra? Só na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Será que não morreu nenhum jovem? Quantos milhões morreram na gripe espanhola? 65 milhões de pessoas. Na peste negra, mais de 200 milhões de pessoas. Existiu na Terra guerras de 300 anos, fora as inquisições. Existiu, se não me falha a memória, de 8 a 9 cruzadas. Estude o que é cruzada.
você vai ver que eles colocavam as crianças como barreira para serem mortas primeiro. Eram monstros atrás de monstros. E quem eram aqueles? Nós. A prova está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Os negros do Brasil. Procura esse capítulo, que Jesus vai mostrar a Ismael que fomos nós. Que fomos nós. Por isso que eu digo que o espírita não deve se vangloriar, porque o espírita não está na terra por merecimento, e sim por misericórdia divina. E o espírita acha que tem o rei na barriga. Então não foi Deus do livro dos espíritos que matou e que mata milhões de pessoas. Sabe por quê? Porque o Deus do livro dos espíritos, ele concede ao indivíduo infrator a oportunidade de retornar ao corpo físico. Agora vem a diferença do Deus de Dante. Ele permite ao infrator voltar ao corpo físico através da reencarnação. De vez em quando eu limpo o nariz, porque esse nariz é muito grande, então estou com alergia. Mas isso não é importante, importante é a mensagem. Ele permite ao infrator retornar ao corpo físico para poder quitar aquela dívida do passado. Porque Deus é incondicional. Deus não julga, Deus não pune, Deus não condena. Deus, ele não espalha pestes. Sabe, Deus não mata ninguém, Deus não opina em nada. Porque Deus está acima de tudo que nós nem imaginamos. Deus é tão grande, mas tão grande, que por toda a eternidade nós nunca iremos compreendê-lo. Agora, você acha que ele vai vir aqui se meter em cheque sem fundo porque você não pagou uma conta lá na loja? Tá condenada! Então, o Deus do cristianismo redivivo, ele permite que retornemos ao corpo físico para quitar os débitos do passado. Quando ele sabe que todos nós nos encontramos num planeta de provas e expiações, da lei de causa e efeito, de ação e reação, inseridos no processo da imortalidade da alma, quando ele sabe que nada acontece por um acaso e que tudo que nós enfrentamos na atualidade é efeito efeito da causa que nós cometemos. Nós plantamos jiló, hoje nós estamos comendo jiló. Mas planta moranguinho para você ver se você não vai comer moranguinho, principalmente com docinho de leite. Planta para você ver. Então, não existe injustiça divina. Não existe. Deus não tira filho de mãe nenhuma. Este filho é que fez por onde? Em vidas passadas, de andar contra as leis de Deus, denegrindo-as, agindo como desobediente e ainda recebendo de Deus a oportunidade de retornar ao corpo físico para quitar
aqueles débitos. Esse é o Deus de amor, é o Deus da inteligência suprema, de causa, Deus da inteligência suprema e causa de Deus, a inteligência suprema de todas as coisas, inteligência suprema primeira de todas as coisas. Não é esse Deus monstro, não. Esse Deus do Espiritismo, da questão número 1, ele não tem o inferno de Dante. Ele não manda ninguém para a fornalha. Ele não asfixia ninguém. Ele não condena ninguém. Ele dá oportunidade que aquele infrator se recupere. Se eu falar para você que Hitler reencarnar num planeta que eu sei, só que eu não vou falar, um dia vai se purificar de uma tal forma que o Pai lhe garantirá uma pleia de espíritos sobre tua direção, sobre tua responsabilidade. Sabe por quê, queridos irmãos, que Deus vai conceder a Hitler esta questão? Porque muitos não sabem. Hitler é a reencarnação do profeta Isaías. Hitler é a reencarnação do profeta Isaías. Olha só para você ver. E muitas pessoas reverenciam os versículos dele até hoje, sem saber de onde vêm esses versículos. Então nós temos que parar e raciocinar. E muitas pessoas não raciocinam. Porque ele se revoltou lá contra aqueles soldados dele. E ele foi traído. E ele prometeu vingança. Não apologia a Hitler, não, porque o assunto aqui é perda de pessoas amadas, morte prematura, tá bom? Mas aqui Deus é justo, é o Deus justo, é o Deus do amor. Olha só, humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. Às vezes, você julga por falta de conhecimento. Você julga por falta de conhecimento. Você julga o mal, que é aquela morte física, sem conhecimento. Por que sem conhecimento? Porque a vida prossegue. E a programação reencarnatória do teu filho? Você acha que você está passando por essa prova e por essa expiação, por aguentar tudo que você está aguentando, por um acaso? Não. O teu filho venceu a etapa dele. Então é melhor que ele retorne à pátria espiritual do que permaneça na terra te causando desgostos. E, além disso, ao ponto, podendo prejudicar a evolução dele. E isso que você sente não é amor. Isso que você sente é egoísmo. Porque você quer ver ele se desgraçar aqui na terra.
Sabe por quê? Porque você nunca soube educá-lo. Tanto é que ele desencarnou novo. Porque você não conseguia mantê-lo nas rédeas da responsabilidade. Você deu a ele mesada. Você deu a ele telefone. Você pôs ele em contato com a internet, com toda a tecnologia. E ele, um espírito cru, sem conhecimento algum, se sucumbiu por tua culpa. E você ainda queria que ele ficasse mais tempo na Terra? Se não foi por tua culpa, pelo menos ele cumpriu a missão dele, a responsabilidade dele, o compromisso dele, e retornou à providência divina. Então você tem que dar graças a Deus, ele encontrar-se no plano espiritual do que trancafiado numa penitenciária, porque é aonde todos aqueles que cometem crime têm que realmente ir para a cadeia, porque os policiais, não todos, mas 99% dos policiais são enviados de Deus à terra para botar ordem nos sem educação, nos sem disciplina. Se nós fôssemos pessoas educadas, se nós fôssemos pessoas que amássemos uns aos outros, respeitássemos uns aos outros, não mataríamos, não roubaríamos e não necessitaríamos de polícia. Então a polícia é disciplina, polícia é ordem que nós temos que respeitar. É lei. Então vejamos. A sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino, porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa. Por que você vai avaliar a justiça divina pela vossa? Deus dá aquilo que nós merecemos e não aquilo que nós pedimos. Deus nunca dá aquilo que a gente pede. Ai, meu Deus, protege o meu filho. Se ele está lá, na boca de fumo. Se ele está lá, na gandaia. Ele tem que fazer por onde? Ele tem que fazer por merecer. Ele tem que ter fé. Porque não é assim que as coisas funcionam, não. Você acha que você vai pedindo para Deus livrar o teu filho da bagunça e Deus vai desmaterializá-lo e vai materializá-lo dentro de tua casa? Que merecimento ele tem? Aqui é lei de causa e efeito. Você já ouviu aquele ditado? Entrou na chuva para molhar. Mas ele fez por se molhar na existência passada. Por isso, nessa, ele está sem guarda-chuva. Entendeu a mensagem? Vamos para o próximo vídeo. Para entender o próximo vídeo, você vai ter que assistir esse.